Seja bem-vindo ao canal do Plástico, meu nome é Gilberto e hoje nós vamos falar dos 5 principais erros que o pessoal comete na injeção de plásticos. Então, se você já gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações, comente aqui embaixo sobre temas que seriam interessantes de você conhecer melhor ou que você gostaria que eu falasse a respeito e já também compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas também conhecerem os nossos conteúdos. Bom, 5 erros que muita gente comete na hora de regular uma máquina injetora ou durante a produção de uma máquina injetora é bem simples e é bem comum de a gente conversar. O primeiro deles diz respeito à força de fechamento da máquina. Dificilmente um técnico ou alguém que conheça um pouco mais calcula a força de fechamento antes de colocar o produto na máquina. Então, pessoal, é importante você conhecer e saber as características do teu produto, o material que você injeta, para poder ter uma previsão de força de fechamento que você vai usar do equipamento. É simples, porém é importante que você tenha essa mentalidade para que você possa calcular. Existem inúmeras fórmulas de cálculo, tá? Mas uma bem simples, uma bem prática, que eu uso já há muito tempo e que dá uma direção, um norte, né? Para a conta em si, para peças de espessura mediana, né? Peças aí com 1,5, 1,7, materiais que não tenham muitas dificuldades aí de injeção. Normalmente a gente coloca que a força de fechamento é a área projetada da peça, isso é a área que força a abertura do molde, então eu calculo essa área, multiplico pela pressão de injeção e eu tenho uma resultante de força. Normalmente essa pressão de injeção ela pode vir aí a casos de 250, 350 bar. Então esse é um número que a grande maioria dos produtos utiliza. Não quer dizer que o seu produto utiliza isso, tá? Mesmo porque se a parede for mais grossa ou mais fina, esses valores se alteram, tá bem? É importante você ter uma base de cálculo para você ter uma referência. Então, naquele cálculo de conta de padaria, como a gente fala assim, né, no pé da máquina, se tiver muita dificuldade de injeção, usa pressões mais altas, né, 350. Se tiver pouca dificuldade de injeção, é uma peça que você sabe que enche fácil, né, não é tão complicado, usa aí os 250, que é uma pressão mais baixa, multiplicam pelo outro, põe um fator de segurança aí, uns 10%, tá? E aí você tem o resultado da sua força de fechamento. Esse é o primeiro erro que quase todo mundo comete a hora que coloca lá o molde na máquina e coloca ali, né, a máquina para funcionar. Um outro erro que é bem comum da gente encontrar são moldes que tenham áreas pequenas para a área da placa da máquina. Então toma muito cuidado com isso, né? Um molde bom, que tem um tamanho razoável, ele ocupa mais ou menos 50% da área total da placa da máquina. Então, se você calcular a área total da placa e calcular a área do molde, um molde bom para trabalhar com aquele equipamento é que ocupe mais ou menos 50% da área útil da placa, tá bem? Se for menor, Gilberto, se for menor, toma cuidado porque tem máquinas que não aceitam trabalhar com moldes menores do que 50. Dá uma olhada no manual do seu fabricante para entender o que está lá, né? E qual é a área, o tamanho da área útil menor que a tua máquina aceita. Tem máquinas que aceitam 30, tem máquinas que aceitam 40, tem máquinas que, cuidado, aceitam só 50% como mínimo. E aí você pode até perder a garantia da máquina se você não observar esses detalhamentos. Tudo bem? Olha que interessante. Então tá aí mais uma dica aí. Terceiro erro, curso de extração. Bom, curso de extração, pessoal, tem que tomar bastante cuidado na hora de programar para não ficar atingindo os limites, nem
né, com muita força no avanço e também no recuo para não ficar batendo a todo momento se a barra, na verdade, aí for roscada. Então, o que eu sugiro para vocês aí, né, se acertarem aí durante a regulagem do extrator? Avalie os cursos totais sempre com pressões e velocidades baixas, para que você possa atingir os finais de curso sem ter problemas de bater nem no avanço e nem no recuo. E amortecer um pouquinho antes de chegar nessas medidas, né? Tem várias máquinas que têm velocidades diferentes, tanto de avanço e tem velocidades também de amortecimento. Então verifique se a sua máquina tem essas condições de regulagem e utilize pressões mais baixas nos fins de curso e velocidades mais baixas também nos fins de curso do movimento para evitar batidas. Então esse é o terceiro erro mais comum que a gente comete. Quarto erro bastante comum. Como o bico da máquina fica sempre fixo, a grande maioria do pessoal não troca o bico. Então, às vezes usa o bico de ângulo em moldes que têm arraios ou encostos de formas diferentes e aí acaba usando aquele bico angular e acaba machucando ou a bucha do molde ou o próprio bico da máquina. Então, pessoal, não deixe de verificar principalmente a angulação, para saber se não vai vazar e dar aquela colmeia lá na ponta lá do bico, lá, né? Onde, por exemplo, você perde resistências e às vezes, se deixar, perde até primeira, segunda zona com tanto material que vai acumular ali. Então tem que tomar cuidado. E outra coisa também, pessoal, o furo de passagem do bico, se ele corresponde ao furo de passagem da bucha do molde. Por quê? Gilberto, se for um furo muito pequeno no bico e um furo muito grande na bucha, vai dar uma diferença de área e a chance de um material empurrar o bico para trás é tão grande que pode ocasionar vazamentos também. Então, às vezes, não é nem o problema do encosto do bico angular ali, né, em estar encaixando exatamente com a bucha de injeção, mas é a diferença do furo da bucha que é muito maior que o furo do bico. Na verdade, tem que haver um equilíbrio aí. O bico tem que ser 1 milímetro menor do que a bucha, para não dar aquela área toda de contato com o material e também não forçar a voltar. Então esse é o quarto erro mais comum que a gente comete. E o quinto erro, que aí eu vou pedir para comentar aqui, você que comete esse quinto erro, tá? De injetar com o bico sem a resistência. Tá? Esse é o erro assim, mais grave de todos esses que eu comentei. É o erro mais grave que tem, é injetar sem a resistência do bico. Te explico por quê. O bico tem uma área de contato com a bucha do molde muito grande. Se a bucha do molde for bem refrigerada, a troca térmica ali, como ele tem um encosto que força sempre na hora da injeção e do recalque, ele esfria muito rápido. E aí, perdendo temperatura, você tem variações de viscosidade do material durante a injeção. Então, a grande maioria das variações ocorre nesse momento. Então, se você está injetando sem a resistência no bico, põe a mão na consciência, já vai lá, abre uma OSzinha ali e já manda instalar. E se não tem termopar, já manda colocar também, porque o termopar ajuda na estabilidade e no controle da temperatura daquela região. Como tem uma área muito pequena, né, de atuação ali, ela perde calor e ganha calor muito rápido. Então você imagina a flutuação de temperatura que tem naquela região do bico, e para você controlar e estabilizar, vai ter que ter um termopar ali. Ah, e toma mais um cuidado com a potência que você está colocando naquela resistência. Porque se ela for muito baixa, você vai ter problemas. E se ela também for muito alta, também pode te dar problemas de queima e degradação. Então, pessoal, cuidado com resistência no bico. É um item mais importante para garantir a estabilidade da injeção. Gostou das dicas? Gostou dos erros? Comete algum? Comenta aqui embaixo se você cometeu já alguns desses erros ou não. E aí eu vou comentar contigo aí o que você vai fazer então para melhorar a sua produtividade e melhorar a regulagem da sua máquina injetora. Então obrigado, você que assistiu até agora. Já se inscreve, compartilha e dá o like aí, porque deu um trabalhão danado para compor esse vídeo. Valeu, um grande abraço, espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!